A inclusão fortalece a sociedade como um todo. Promove diversidade, respeito, igualdade de oportunidades. Agora no Santa Receita, a gente vai falar sobre síndrome de Down. Segundo o IBGE, cerca de 300 mil brasileiros nascem com essa condição genética. Embora esteja associado a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança, a síndrome de Down não é uma doença. A particularidade é que as pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. Para a gente falar sobre o assunto e sobre a importância de uma rede de apoio, a gente conversa agora com a neuropediatra, a doutora Cíntia Especian. Seja muito bem-vinda à nossa casa, doutora. Muito Boa obrigada, tarde. Biane. Que bom estar aqui com você de novo. Eu também fico muito feliz, ainda mais para falar de um tema tão legal que é o T21 e que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o assunto, sobre como se comportar ou como falar, né, doutora? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é o T21. Ok. A trissomia do cromossomo 21, o nome já é autoexplicativo, né? A gente tem no cromossomo 21, em vez de ter um par, a gente tem um trio. É um cromossomo inteirinho que se replica e que forma 3 cromossomos do par 21. Quando você multiplica um cromossomo inteiro, você com certeza traz muitas coisas diferentes nesse indivíduo, porque são muitas informações genéticas que estão contidas ali. Com certeza. Né? E quais são as características de uma pessoa que tem o T21? Sim, a pessoa que tem a trissomia do cromossomo 21, ela tem características que são visíveis, que são as que a gente chama de morfológicas, né? E o que é isso? É aquela face toda característica, um pouco mais achatadinha, um olho mais amendoado, um pouco inclinado para baixo, né? Uma boquinha que é um pouco mais hipotônica, então tende a ficar mais abertinha, com a língua que fica mais protrusa. Temos também aquela linha horizontal na mão, que é uma coisa muito característica das pessoas com T21, ou mesmo lá entre o nosso dedão do pé e o segundo dedo, a gente tem uma prega vertical também. As mãos e os pés são um pouco mais curtinhos e mais gordinhos, por assim dizer, né? São as características morfológicas, as mais visíveis. E as invisíveis são aquelas coisas que a gente observa ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Então, a gente vai observar que pode existir um comprometimento intelectual de graus variáveis, pode acompanhar com uma frequência grande as cardiopatias congênitas, e essa sim é uma situação que pode comprometer a sobrevida desse paciente. Temos também problemas oculares de vícios de refração que precisam ser acompanhados desde cedo. Uma associação com o transtorno do espectro do autismo, que é mais frequente nas crianças que têm o T21, em torno de 15%. E uma característica de uma personalidade muito amável, muito doce, muito gostosa de conviver. Ela parece tão inocente, né, doutora? Eu acho que eu sinto uma pureza, assim, uma inocência. É tão gostoso, né? Eu diria que é um afeto, né? É uma forma diferente de manifestar afeto e é muito bom conviver com eles. Então, significa que até 15% pode ter o transtorno do espectro? Sim, em comparação com a população típica em geral, as crianças que têm o T21 podem evoluir com transtorno do espectro do autismo entre 15% e 20% a mais. E como o TEA também tem graus, doutora? A síndrome de Down ou não? A síndrome de Down em si não tem grau, ela não tem essa classificação, né? A gente tem classificação quando você está associada com o TEA, que você vai classificar o transtorno do espectro do autismo, ou quando você vai classificar o próprio transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, essas coisas têm classificação, mas a síndrome de Down não.
a gente ainda pode classificá-la de acordo com a herança genética, a alteração genética que levou a essa trissomia, né? E aí vai, dependendo dessa classificação, a gente vai ter mais manifestações, menos manifestações ou até maior chance de herdabilidade, de passar isso, né, para o seu próximo filho. Doutora, quando a gente fala da síndrome de Down, as pessoas ficam às vezes receosas em como lidar com a situação. E às vezes a gente comete um grande erro, que é o capacitismo, né? Sim. Da gente imaginar que aquelas pessoas não podem ou não são capazes de fazer alguma coisa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A síndrome de Down, como você já disse, não é uma doença, é uma condição genética. A gente sabe que essa criança ela vai ter um neurodesenvolvimento que pode ser diferente das crianças que chamamos típicas. Mas se tivermos as estratégias adequadas para estimular o desenvolvimento dessa criança, nós vamos ter desenvolvimentos que podem nos surpreender, né? Se a gente considerar que muito frequentemente existe o comprometimento intelectual nessa criança e a gente já sabe que esse comprometimento pode ter graus muito variáveis, a gente vai conseguir identificar habilidades que podem ser desenvolvidas e sim, podem levar esse indivíduo a uma vida autônoma em algum lugar, em algum momento dela. E tudo depende da estratégia correta, no tempo correto. Quanto mais cedo, melhor a gente começar essa estimulação e essa criança pode ter um prognóstico de um desenvolvimento muito legal. E quando a gente fala isso, doutora, a gente está falando da inclusão, porque a gente fala tanto sobre inclusão, mas nem sempre a gente realmente está conseguindo incluir. Como que a gente pode realmente ter essa rede de apoio, realmente fazer uma inclusão, de colocar uma criança, um adolescente com T21 na escola, com todo mundo? Como que isso se dá, doutora? Olha, eu acho que a inclusão, ela envolve diretamente a rede de apoio, né? Quando nós decidimos ser uma sociedade inclusiva, nós, na verdade, decidimos fazer parte de uma rede de apoio para aquele indivíduo que tem as suas necessidades particulares. Então, a inclusão ela vai passar desde o acesso que essa criança vai ter aos benefícios para conseguir encontrar as estratégias corretas para ser estimulada, ao trabalho especializado da estimulação precoce. Na escola, o acesso às estratégias diferenciadas para o ensino acadêmico, né, que deve estar adequada ao ponto de evolução daquela criança naquele momento e estar pronta a crescer à medida que ele desenvolve. E ele pode estar junto com as outras crianças? Sim, pode e deve, mas cada criança deve ter a sua necessidade individualizada, porque se ele tiver uma necessidade muito maior de suporte, seria interessante que ele tivesse as duas formas de atenção, né? Uma classe onde ele fosse voltado para a necessidade dele e os momentos em que ele estivesse junto com as outras crianças participando de todas as atividades como qualquer outra criança. Com certeza. A gente tem um depoimento aqui do Claudinho com a mãe dele e acho que a gente vai entender um pouquinho até onde eles podem chegar. Vamos assistir junto? Vamos lá. Bom dia a todos! É um prazer enorme estar aqui a convite da TV Aparecida para falar da importância do Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data é uma oportunidade para promover a inclusão, conscientizar a sociedade para a importância do respeito e da valorização das pessoas com T21. É para reforçar o direito da autonomia e participação ativa em todos os espaços da sociedade. Para vocês terem ideia dessa ação, o meu filho Cláudio Aleone Arruda, que tem quase 40 anos, completos agora em abril, né? Embarcou ontem à noite
para a ONU em Nova York, sozinho com uma rede de apoio, que é o tema que estamos discutindo este ano. O tema é apoio para quem precisa, suporte para quem precisa, seja uma rede de apoio. Venho também contar da importância de nós mães estarmos contando para vocês um pouquinho da nossa história. E para isso, no dia 8 de março, tivemos o lançamento do livro A Mãe que Me Tornei. São histórias que reúnem 29 mães num brinde à diversidade, contando todas as suas histórias das mais diversas inclusões sociais. Uma ótima comemoração a todos e um dia de comemoração maravilhoso para o mundo inteiro. Obrigada. Eu sou Cláudio Arneone Arruda. Eu estou viajando para ir na ONU, Nova York, Estados Unidos, para dia de 20 de março da Internacional na ONU, da Digital. E aí, vamos para a ONU? Estou comprando esse vídeo para TV Aparecida. Um beijo para vocês. A Elizabeth vai fazer aniversário essa semana. Um beijo para você, minha querida. Claudinho, que orgulho de você. Eu conheci o Claudinho há um tempo atrás, porque a gente foi gravar com ele, porque ele é um atleta. Ele faz hipismo e compete. Ó, que belezinha. E aí eu comecei a pensar exatamente no capacitismo, né? Porque a gente sabe que é um desafio, sabe que pode ser mais trabalhoso de alguma forma, mas que é possível. Exatamente. Né? E quando ela fala, meu filho está indo para Nova York com uma rede de apoio, sozinho, ela está dando essa autonomia para ele, né, doutora? Exatamente. E ser rede de apoio, né, como é o tema da campanha desse ano, é exatamente isso, é você entender que mesmo precisando de algum suporte, ele dá conta de realizar as atividades dele com autonomia. Né? E que essa pessoa que vai ser a rede de apoio dele seja alguém que consiga permitir que ele faça isso, né? É muito diferente do eu fazer por ele o que ele é capaz de fazer, mas é garantir que ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele é capaz, né? E se ele precisar, eu estou à disposição dele para ajudar. Com certeza. Não é? Essa rede de apoio, doutora, a gente também está falando dos médicos, de uma fisioterapia, Sim. de uma psicologia, é isso? Estamos falando de todos que convivem com esse indivíduo, não é? Então, a rede de apoio é o fisioterapeuta entender a necessidade daquele indivíduo em particular, é o médico conseguir se comunicar adequadamente com esse paciente, mas também ter a consciência das particularidades que ele tem quanto às suas questões de saúde. O professor conseguir entender a necessidade desse aluno para que ele consiga aprender, entender a potencialidade que ele tem e adequar material, adequar estratégias de ensino, adequar possibilidades para realizar as avaliações que são necessárias. São as empresas que vão oferecer trabalho para essas pessoas para que entendam qual é a capacidade e onde ele pode realmente se destacar e trazer um suporte e um retorno muito legal para aquele lugar onde ele está trabalhando, né? Porque cada um tem a sua habilidade que deve ser reconhecida. E enquanto sociedade, a gente tem que abrir esse espaço, né, doutora? Exatamente, exatamente. Abrir espaço. Enquanto políticas públicas, né, a gente tem que garantir a possibilidade de acesso. Porque se houver o acesso ao tratamento ou à condição adequada para essa criança ou esse indivíduo se desenvolver, a gente vai ver que eles estão incluídos na nossa sociedade. Não vão ser apenas pessoas que precisam ser cuidadas, vão ser pessoas que podem produzir para essa sociedade. Com né? certeza. E eles vão fazer isso com muito amor. E engana-se você de imaginar que você está dando uma grande oportunidade para eles, porque eles estão fazendo você aprender muita coisa e eu tenho certeza que você de casa, mudando a sua visão, você vai entender exatamente isso, né, doutora? Com certeza. Eles têm uma característica de relacionamento muito gostosa, né? Então, desde criança, eles são muito abertos a qualquer um que chegue perto deles.
eles recebem com muito carinho, eles recebem com muito afeto, né? E isso traz transformação na gente, já a começar por aí, né? Então, se estivermos abertos a oferecer a oportunidade para eles, com certeza receberemos muito de volta. Com certeza. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. É tão gostoso conversar com você. Obrigada, Viane. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, se você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta, se você conhece alguém, quer ajudar ou quer realmente ter um conhecimento sobre o assunto, aproveita, entre em contato com a gente, entre em contato com a doutora, @doutora.dra.cintiespecian, está aparecendo para você aí na tela. Um beijo. Obrigada mais uma vez.